Bom dia, bem-vindos. Esse é o nosso devocional de direção, segundo dia e parte 2 e conclusão da série Viver para Romper. Nós estamos falando desde terça-feira, quando iniciamos, sobre o que Deus espera de nós. Até coloquei um paradoxo entre viver para sobreviver, ou apenas sobreviver, e viver de fato. A diferença é uma pessoa que apenas sobrevive e para aquela que vive. Aquele que apenas existe e aquele que de fato vive. Há pessoas que existem, né? Elas existem, elas estão ali, mas elas não vivem. Elas não vivem a vida. De fato, as pessoas acreditam que viver a vida é curtir a vida. Então eu sei que o desfrute é, inclusive, praticamente o mandamento de Deus. O desfrute, o desfrutar. Né? Você vai ver que o sétimo dia da criação foi o dia do desfrute. Deus quer que nós venhamos desfrutar. Mas a gente acredita piamente que viver a vida ou curtir a vida é simplesmente diversão. Então, quando eu estou divertindo, eu estou acreditando que estou curtindo a vida. Estou aproveitando a vida. A gente fala muitas expressões, né? Ó, esse aí está curtindo a vida, né? Não, esse aí está feito na vida. Esse aí se deu bem na vida. Esse aí venceu na vida. E todas as vezes que essas expressões são ditas, elas são ditas por conta de uma observação de um momento de lazer, de um momento de entretenimento, de um momento de riqueza, de luxúria, de luxo, de ostentação. Então a gente olha uma pessoa, uma foto no outro país, lá na neve, sei lá o quê, ele fala, esse aí se deu bem na vida. Né? Como se uma viagem fosse uma prova de que a pessoa está vivendo a vida. A gente olha para uma pessoa está no momento de lazer, né? E aí tá lá com, sei lá, um café e com uma bebida, lá no sol, na beira da praia, tira foto dos pés, né? Tem gente que gosta de tirar foto dos pés, tira foto dos pés, e aí a pessoa tira foto e aí você comenta assim, nossa, essa vida que eu quero ter, nossa, isso é viver, o resto é conversa, né? Isso aqui é vida, isso que é vida. Olha, meu Deus do céu, essa expressão é terrível, porque as pessoas, elas estão no momento de lazer e elas dizem, isso que é vida. Como se a vida aqui na Terra, como se a nossa passagem por aqui, tivesse apenas um objetivo de diversão, apenas um objetivo de curtir momentos. E é óbvio que nós vamos curtir os momentos, é óbvio isso. Nós vamos curtir muitos momentos aqui na vida, mas esses momentos fazem parte de um processo. Nós vamos aproveitar o meio do processo. Esse é o nosso Deus. Deus ele é perfeito. Né? Ele faz com que a gente se alegre no meio do processo. Mesmo às vezes estamos lidando com situações difíceis, a gente consegue aproveitar o processo. Consegue, porque Deus não prometeu para nós perfeição. Ele prometeu a sua presença. A prova disso é aquela passagem bíblica do Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados numa fornalha ardente para morrer, mas eles estavam caminhando no processo. Olha, eles simplesmente foram para uma fornalha para morrer, para queimar, mas Jesus estava lá com eles, né? Uma aparição, uma teofonia de Cristo no Antigo Testamento. E o rei vai dizer, nós não colocamos 3 lá, mas tem 4, e eles estão passeando. Então essa é a promessa de Deus, você viver o propósito, você ser condenado por alguém e passear no meio disso tudo. Né? Se alguém talvez estivesse assistindo de longe a cena do Pedro, o apóstolo Pedro saindo do barco, enquanto Jesus estava em cima da água, era uma tempestade. A tempestade não foi acalmada para Pedro caminhar nas águas. Mas alguém ia dizer assim, é sério que eu estou vendo isso? Tempestade, onda, vento, escuro. E o que Pedro está fazendo lá? Caminhando, andando. E Jesus dizendo, ei, tem de bom ânimo, sorrindo. Então, eles estão caminhando, sorrindo. Esse é o gol, né, de viver com Deus. Não é sobre ter uma vida perfeita, viver de momentos de fotinho do Instagram. Não, não. É sobre viver a alegria da presença de Deus em momentos mais difíceis. Essa é a paz que excede o entendimento. A paz que você não consegue explicar. Isso que é viver uma vida com Deus. Né? É por isso que eu estou falando nesses dias sobre essa vida de romper. Por quê? Porque eu preciso viver por esse propósito. A alegria vai vir durante o processo,
Não porque está tudo bonito, não porque está tudo dando certo. A alegria vai vir porque eu tenho a presença de Deus, mas eu ainda caminho em direção ao propósito. Você não nasceu apenas para sobreviver, você nasceu para romper. Se Pedro pensasse sobreviver, ele nunca ia andar em cima da água. Se Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Ananias, Misael e Azarias, pensassem em sobreviver, eles nunca veriam Jesus dentro da fornalha. Se Daniel pensasse em apenas sobreviver, o profeta Daniel pensasse em apenas sobreviver, ele nunca ia deitar junto com os leões e ver eles dormindo. Tem muita coisa que se você pensar apenas em sobreviver, você não vai viver. Porque, na verdade, quem vive para romper vive correndo riscos. É óbvio que não são riscos provocados, insanos, mas são riscos. Quem vive para romper, ele anda em direção à próxima barreira e ele não foge das barreiras. Nós falamos, começamos terça-feira, né? E nós falamos sobre pessoas que vivem apenas para sobreviver. Só vou passar rapidinho, como a gente pulou um dia, não teve como fazer a sequência de 3 partes, fizemos em 2 partes então, sobre identificar pessoas que vivem para sobreviver apenas. Nascem e a meta delas é não morrer, né? Então, primeiro, quem apenas sobrevive corre atrás de necessidades básicas. Isso aqui foi falado, está na live anterior, é muito forte, se fosse você assistia lá. Segundo, quem vive apenas para sobreviver negocia propósito de vida por satisfação momentânea. Está lá na live anterior. Terceiro, quem apenas sobrevive, quem vive para sobreviver, ele está com os olhos no limite. Ele não está focado naquilo que ele tem que fazer. Ele fica mais focado no que não deve fazer. Então, a explicação para cada ponto desse está na live anterior. Mas hoje eu quero falar sobre princípios de uma vida para romper. O tema dessa semana da série é Viver para Romper. Então, há princípios. Vamos começar então? Quem vive para romper tem um alvo. Olha, Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, isso é um princípio. Ter um objetivo, ter um alvo, ter para onde está indo. Sabe, quem não sabe para onde vai, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uma pessoa perdida no meio do mato, você pode ver, por exemplo, aqueles filmes infantis, né? Histórias infantis, livros infantis, em que as pessoas estão presas lá na floresta. E quando chega qualquer pessoa oferecendo qualquer coisa, se aceita. Se aceita por quê? Porque eu não sei para onde eu estou indo. Eu não tenho um objetivo, eu não sei para que lado eu estou indo. Então, qualquer caminho serve. Aí qualquer pessoa pode me apresentar uma saída. Olha a saída. Ah, a saída é por aqui. Você tem uma opção. Continuar perdido ou tentar uma saída a partir daquela indicação. Mas, de fato, você não sabe se aquela pessoa que te apontou a saída não está mais perdida que você. Então, me siga, eu estou perdido. Não dá. Não dá, mas a gente muitas vezes segue pessoas perdidas. A gente muitas vezes segue pessoas perdidas. Por quê? Porque são pessoas legais, são pessoas engraçadas, estão perto da gente. Ah, porque eu me conheci desde criança. Ah, porque é meu vizinho, porque a gente se conhece, porque a gente se conecta. Mas são pessoas perdidas e a gente às vezes segue conselhos de pessoas perdidas. E o que vai acontecer com alguém que segue pessoa perdida? Às vezes, você não tem que ter a direção clara e perfeita. Você só tem que ter simplesmente uma direção do próximo passo. Talvez, muitos estão pensando agora, não, mas daqui 10 anos eu vou ser tal coisa, essa é a certeza. Olha, certezas a longo prazo é complicado, né? Porque andar com Deus é como andar num carro de noite viajando. O farol alcança 100 metros. O farol alcança 100 metros e você simplesmente olha e enxerga 100 metros. E você não enxerga mais nada depois daqueles 100 metros. Só que quando você saiu de um lugar para ir para outro lugar, você sabe o caminho. Então o que te faz continuar com o carro em velocidade, mesmo não enxergando depois dos 100 metros que o farol alcança? O que te faz continuar em alta velocidade, 80 por hora, 100 por hora, num asfalto escuro, que o seu farol só alcança 100 metros, é a confiança no caminho. Então Deus, por vezes, vai nos testar na nossa confiança no caminho que Ele apontou. Às vezes Ele aponta para nós a direção. Ele não está dizendo, de fato, a clareza do que vai acontecer aqui. Eu tenho, de fato,
eu tenho uma certeza do destino eterno. Essa aqui sim. Essa aqui eu tenho uma convicção. Mas destino humano, destino terreno, onde pode dizer, daqui 5 anos eu vou estar fazendo tal coisa, em tal lugar, eu posso traçar metas. Posso, não é errado. Você deve, inclusive, fazer metas. Mas a Bíblia diz assim, ó, muitos são os planos dos homens, mas os sonhos de Deus são mais... Eu não lembro o versículo exato, mas o versículo diz que os planos de Deus, ou dos homens, eles são feitos, são realizados todos os dias. Mas Deus conhece de fato quais são os planos que Ele tem sobre nós, quais são os pensamentos que Ele tem sobre nós. Então a gente conhece, a gente vai enxergar um pouco, eu preciso enxergar um pouco pelo menos, né? Mas o que eu preciso confiar é na direção que eu recebi. A direção que eu recebi. Então eu não estou andando porque eu estou enxergando todo o caminho, eu estou andando porque eu confio no caminho e eu sei o próximo passo. Então às vezes você está meio caolho, né? A gente está meio caolho. Estou enxergando uma coisa, mas não estou enxergando outra. Mas olha, em terra de cego, quem tem um olho é rei. É exatamente essa visão que você tem, parece não tão clara, que ela é suficiente para alguém que não está enxergando nada. Então, quem vive para romper, ele tem um alvo. O que é um alvo? O alvo é, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar. Muita coisa pode acontecer, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu estou construindo, eu sei. Olha, quase que eu vou te dizer, a dor de alguém que está se destruindo, ela é bem parecida com a dor de alguém que está construindo. Então, no meio do processo, você vai confundir pessoas que estão se destruindo e pessoas que estão construindo. No meio do processo, você vai confundir também se você acha que está construindo e muitas vezes só está se destruindo. E você vai confundir também vezes que você está construindo e vai simplesmente achar que está se destruindo. Ou alguém vai achar isso. A dor é parecida. A diferença é o resultado dela. A dor de uma contração em um órgão, sabe? Ela é parecida, por vezes, com a dor de parto. As pessoas que falam em cólica renal, aqueles que falam sobre dor de pedra na vesícula, diz que é uma coisa insuportável, horrível. Comparado à dor de cólica no parto, é comparado. E a do parto ainda é maior. As contrações do parto ainda são maiores. Né? E elas são parecidas, elas são comparadas. Né? A mãe que teve uma dor de parto, ela tem uma cólica renal, ela diz, meu Deus, é muito parecido, a dor ela é parecida. Qual a diferença? A diferença é que uma está destruindo você e a outra dor está gerando uma nova vida. Está gerando algo, uma gestação. Então, tem pessoas que estão correndo perdidas. E quanto mais rápido você for para lugar nenhum, pior é. É melhor você ficar parado do que ir rápido para lugar nenhum. Você te garanto. Então tem um precipício daqui a 50 metros. Aquele que está mais rápido vai cair mais rápido. Mas aquele que sabe pelo menos o próximo passo e confia no caminho, ele não vai correr rápido para direção nenhuma, porque ao longo da caminhada Deus vai revelando para você o próximo passo. Lembra que eu falei que andar com Deus é como andar de carro à noite, que o farol alcança 100 metros? Você não enxerga todo o caminho, você confia no caminho, mas você enxerga 100 metros. A pessoa não está enxergando nada. Meu irmão, tenta dirigir. Eu vou dizer para você, eu tive várias experiências já, muitas experiências, terríveis de serração na estrada. Terrível. Meu irmão, tinha uma vez que eu estava com meu pai, eu nunca esqueço, a gente teve que... Nós estávamos praticamente parando o carro, assim, ó, parando, os dois com a cara no vidro, assim, ó, parando o carro praticamente. Serração não deixava mandar um passo. E você não consegue se mover se você não enxerga nada. Né? Você não consegue, porque você aprendeu a enxergar para andar. Agora, há pessoas que elas não estão enxergando nada e elas estão andando, estão correndo, inclusive. Sabe, tem pessoas que eu tenho que chegar num lugar e elas estão trabalhando com tanta velocidade, com tanta intensidade, que eu pergunto assim, por quê? Por que trabalhar tanto? Não, porque tem que trabalhar. Ele nem parou para pensar, sabe, e botar de verdade, estabelecer as suas prioridades. Ele nem parou para pensar de verdade se aquele trabalho está tendo resultado. Vou te dar um exemplo muito bacana, sobre a diferença entre trabalhar muito e trabalhar certo. Muito bacana. Por isso que você tem que perguntar antes o que eu estou fazendo, por quê, para quem, antes de fazer. É importante fazer essas perguntas. Nem que seja de forma rápida, só para você tomar uma decisão correta. Nós tínhamos um mutirão na igreja lá, um mutirão de construção, logo no começo da construção da nova sede do templo aqui, da Assembleia de Deus do Poço. Nós estávamos lá com, sei lá, 30, 40 homens.
E cada um estava fazendo uma coisa. Tinha um lá fazendo buraco. Eu lembro que eu fiz um buraco também, cavocando, né, com o picão, com aquele não tem a cavadeira, e fazendo a pá de corte, fazendo os buracos, né, das colunas. E tinha uma pilha de brita. Uma pilha de brita, sabe? Brita, pedrinha, alta, assim, mais alta que eu. Sei lá, 1,90, 2 metros de altura, assim, de pilha de brita, bem alta. E aí eu lembro que daí tinha, como tinha muita gente, era, né, a inauguração do mutirão, eles estavam com força e vontade, eles queriam ajudar, os irmãos queriam fazer. Aí tinha 2 no buraco lá, tinha outro lá, e aí foi acabando as ferramentas, foram acabando as ferramentas, né? Não tinha mais pá de corte, não tinha mais uma marreta para quebrar as pedras, não tinha mais picão. E aí ficaram uns 3, 4, 5, 6 ali, sei lá, tentando achar uma coisa para fazer. Então eles iam lá, carregavam uma coisa, outro pegava um carrinho, limpava. Muito, muito lindo de ver aquela cena, cada um procurando o que fazer para poder agilizar o trabalho. E eu lembro que tinha uns 3 irmãos que estavam assim, ó, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Aí um deles olhou para as britas e viu que ela estava chegando, o monte estava chegando no meio do caminho. E ele disse, vamos tirar do meio do caminho as britas. As britas. Todos eles pegaram uma pá e começaram a jogar a brita para cima. Jogar a brita para cima, jogar a brita para cima. E eu estava lá atrás. E aí o irmão foi revezar comigo a pá de corte lá, eu dei a pá de corte para ele, dar umas descansadinhas, porque era pesado mesmo. E eu saí do lugar, quando eu vim para cá, eu olhei aquela cena. 3 irmãos com pá, jogando brita para cima e a brita caindo para baixo. Jogando a brita para cima e a brita caindo. Eu não vou revelar aqui para não deixar ninguém mal. Mas jogando a brita para cima, a brita caindo para baixo. Toda vez que eles pegavam a brita de baixo e jogavam para cima, ela lá de cima dava uma descidinha, assim, sabe? Como se fosse uma ondinha, assim, descidinha. E eles aqui, e a descidinha. Descidinha. Ou seja, eles ficaram, eu fiquei assistindo só para ver se eu não estava, né, um pouco enxergando errado. Uns 5 minutos eu fiquei enxergando aquilo. E eles gastando muita energia. Muita energia. Ó. Fazendo força, fazendo força. E eles olhavam para aquilo que tinha que fazer. Só que eles não olhavam que a brita estava subindo e estava descendo. Então tem pessoas que trabalham muito e tem os que trabalham certo. Porque a definição do alvo ela é fundamental. Para onde eu estou indo? Sabe? Olha o que o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas. Ele diz... o atleta ele tem um lado, ele tem um alvo para chegar, ele tem uma recompensa que ele quer. E ele precisa correr a carreira, ele precisa correr. O atleta, ele fazendo alusão ao possivelmente alguém que corre corrida, sabe? 100 metros, corrida de obstáculos, corrida de resistência. Olha o que ele estava dizendo. Tem que correr segundo as regras, senão não ganha prêmio. Né? Tem que correr segundo as regras. Uma das regras é correr na mesma linha sua. Se você ficar invadindo a linha do outro, você quebrou a regra, já não valeu a sua corrida. Então, quais são as regras? Correr aqui, na regra direitinho. E uma das regras que seria fundamental, por que a linha? Por que existe a linha? Qual é o princípio da linha lá do corredor? Para ele chegar no alvo, na linha de chegada. E se ele disser assim, não, eu vou correr para cá. Eu vou correr para cá. Não, eu vou até a lancheria. Eu vou correr para cá. Ele ia correr. Ele podia chegar até antes no alvo que ele estabeleceu, mas ele não ia receber a recompensa daquela corrida. Porque aquela corrida tem uma regra, tem uma direção. Então a definição do alvo é, eu preciso correr rápido, eu preciso ter resistência, eu preciso usar minhas técnicas, eu preciso manter o ritmo, eu preciso cuidar de um monte de coisas. Eu preciso cuidar o som quando estourar lá o tiro lá, para me sair, o tiro de largada, mas eu preciso saber para onde eu estou indo. Para que lado que eu estou indo, porque senão eu vou sair fora da corrida, eu estou fora da corrida. Tem gente que está fora da corrida, porque ele simplesmente não tem um alvo, ele está correndo rápido para lugar nenhum. Então, definir um alvo, quem vive para romper, quem vive para derrubar obstáculos diariamente, é uma pessoa que tem uma definição de aonde ele quer chegar. Aonde eu quero chegar? Então, eu vou construir isso. Eu vou construir isso. Sabendo que os planos de Deus são maiores que os nossos. Faça os seus planos mesmo assim. Faça. Faça. Eu não estou dizendo para você fazer e não consultar a Deus. Consulte a Deus, mas faça as suas metas. E esteja subordinado a entender que as suas metas podem ser batidas exatamente como você sonhou, ou elas podem ser superadas. Porque Deus pode chegar no meio da caminhada e te mostrar uma direção mais profunda. Mas quem vive para romper
Ele estabelece, sabe para onde está indo? Eu sei para onde estou indo. Alguém vai dizer assim, não, você está sofrendo, mas eu sei para onde estou indo. Mas você está aí construindo, eu nunca vi nada, mas eu sei para onde estou indo. Meu irmão, se você sabe para onde está indo, pode te chamar de louco, pode te chamar de idiota, de maluco, do que você quiser, do que eles quiserem. Podem chamar você do que eles quiserem. Mas todo mundo, o Noé na Bíblia, ele foi maluco por 100 anos, até o dia que a chuva começou a cair. No dia que a chuva cai, você deixa de ser maluco para ser um gênio. No dia que a chuva cai, você deixa de ser um idiota. Você deixa todos os apelidos que deixaram para você, você deixa de ser aquilo. Você passa a ser alguém incrível. Alguém maravilhoso, alguém que ouviu a voz de Deus. Então, se Deus mandou você construir, construa. Noé não começou a construir porque ele viu que ia chover. Ele construiu quando tinha sol, e aquele povo nem sabia o que era chuva. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu quero construir. Define o seu alvo. Qual é o meu alvo? Aleluia. Segundo, quem vive para romper tem um propósito eterno e não se apega às coisas dessa vida. Olha só o que eu vou te dizer. Olha a diferença de quem vive para romper e quem vive para sobreviver. Daniel 6:10. Profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Meu irmão, esse versículo é demais. Isso aqui é demais. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o decreto do rei, dizendo que se ele adorasse ou orasse para outro Deus em 30 dias, seria lançado numa cova de leões, ou seja, seria estraçalhado. Quando essa assinatura estava pronta, está no texto, ele entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Meu irmão do céu. Meu irmão, isso aqui é demais. Porque uma coisa é você ter um costume de algo, você ter uma disciplina em algo, você ter um propósito em algo. Outra coisa é manter isso diante de uma ameaça. É muito diferente, meu irmão. Foi por isso que o Evangelho foi para o mundo inteiro. Foi por isso que nós chegamos até hoje com a mensagem de Cristo. Porque é por isso que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro que é best-seller todo ano. Por quê? Porque pessoas foram colocadas diante da morte por causa dessa mensagem. E diante da morte, elas preferiram a morte do que negar o que elas viram. Meu Jesus. Você vai ser testado no seu propósito quando você é colocado diante de uma ameaça. Uma coisa é você ter uma fé, você trabalhar. Você trabalhar lá e manter sua fé 007, lá escondidinho. Outra coisa é alguém chegar e dizer, se você manter essa fé, você vai ser demitido. Diante de uma ameaça. Agora, a ameaça de Daniel era um pouquinho mais profunda. Era assim, Daniel, 30 dias sem orar. Você vai ter que orar para o rei. Se você orar para esse teu Deus aí, 30 dias. Você vai para a cova. Mas Daniel tinha um costume, antes da ameaça, de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Para o seu Deus e ainda com a janela aberta para Jerusalém. Eles estavam cativos na Babilônia, mas ele orava pelo seu povo ainda. Ele sabia de onde ele vinha. Aí algum amigo podia ter dito, né? Ô Daniel, 30 dias, Daniel, sem orar. Tem cristão aí que 6 meses que não ora. Né? Aguenta firme aí, Daniel, 30 dias. Tem cristão que acha que é cristão, né? Todo mundo, até o diabo é de vez em quando. Não. Eu prefiro morrer do que perder o meu costume de orar. Eu prefiro morrer do que parar de orar. Que loucura. Mas Daniel é 30 dias. Não, eu prefiro morrer do que ficar um dia. Foi isso que ele disse. Prefiro morrer do que ficar um dia sem falar com Deus. Então, quem vive para romper, Daniel vai romper. Por que vai romper? Ele vai entrar numa cova e viver o que ninguém nunca viveu naquela cova. Isso é romper. Isso é derrubar uma barreira que ninguém derrubou. Todo mundo que foi para a cova o engoliu. E Daniel foi para a cova e saiu dela. Isso é viver para romper, é quebrar barreiras, quebrar obstáculos. Daniel ia viver algo que ninguém nunca viveu na história. Mas para ele viver o que nunca viveu na história, ele precisou ser colocado diante de ameaça. E quem tem instinto, quem vive pelo instinto de sobrevivência, lembra? Romper ou sobreviver? Quem vive pelo instinto de sobrevivência faz o que quando recebe uma ameaça de morrer?
Quem vive pelo instinto de sobrevivência faz o quê quando tem uma ameaça de morte? Meu irmão Daniel não vivia por instinto de sobrevivência. E nesse exato momento, quando ele sai o decreto do rei dizendo que ele não podia ter o Deus dele, que ele ia ser jogado na cova, ele estava escolhendo literalmente morrer. Ele estava dizendo, não, vou morrer, fazer o quê? Mas eu não vou deixar o meu costume, porque eu sei para onde eu estou indo. Meu Jesus, eu tenho um alvo, eu sei o que eu quero. Estou construindo essa relação com Deus há muitos anos. Não é agora que eu vou quebrar toda a nossa relação por conta de um medo de morrer. Se ele tivesse o instinto de sobrevivência governando a vida dele, ele não aceitaria, ele ia se encurvar, ele ia adorar o outro Deus, e sendo que simplesmente a cova que todos achavam que era para ele morrer, era o que Deus queria que ele entrasse, era o lugar que Deus queria que ele entrasse, porque foi a partir da cova que Deus o levantou. Então a cova era exatamente o teste de Deus para Deus o honrar, para Deus o levantar. E se Daniel foge da cova, ele simplesmente está fugindo da promoção. Não dá para viver sobre o instinto de sobrevivência sempre. O instinto de sobrevivência é para alguns momentos, algumas situações que você precisa agir rápido, mas a sua vida não pode ser guiada por sobrevivência apenas. Você não nasceu apenas para sobreviver. Você nasceu para romper. Até porque essa vida aqui terrena, ninguém vai sair dela vivo. Ninguém vai sair vivo daqui. Se você não tem uma causa para morrer, você não tem um motivo para viver. Daniel disse, chegou minha vez, agora eu vou morrer mesmo. Vou virar comida de leão, mas vou encontrar o leão da tribo de Judá. Acabou, já era. Mas eu não vou perder minha comunhão com Deus, até porque se eu morrer agora ou morrer depois, eu vou encontrar com ele, por que eu vou me afastar dele? Não faz sentido. Só que Deus tinha um propósito para Daniel na província, Deus ia colocar ele como o primeiro da província. Já pensou, irmão? Quantas covas que você deixou de entrar com medo de perder a vida e era naquela cova que Deus queria te honrar? Já parou para pensar? Quantas vezes você escolheu o caminho mais fácil e era no caminho difícil que ele ia te levantar? Então não escolha caminho por ser fácil ou por ser rápido. Escolha por ser o caminho certo. Estando no caminho certo pode ser difícil, pode ser demorado, mas é o certo. E aí no lugar mais horrível Deus faz você prosperar. Olha, eu fui ontem, eu vou contar para vocês aqui uma experiência. Eu fui ontem comprar uns móveis de uma empresa que fechou. Uma escola que fechou. Eu fui comprar uns móveis novinhos, estava no plástico ainda. Eu fui comprar numa escola que fechou. Eu tenho uma escola aqui, você sabe, eu sou sócio do meu irmão aqui em Tupã, Siretã. Eu tenho uma escola e eu fui comprar porque estava muito barato, jogando a preço de banana. Eu fui buscar os móveis lá e sabe o que ela me disse? Eu falei, ó, essa mesa vieram da onde? Eu falei, porque era tudo padrão, né? Veio de alguma coisa, sei lá, perguntei para ela do que era. Ela disse, é de uma escola que fechou. Eu falei, ué, o que aconteceu? Ela disse, nós abrimos e estava muito empolgado com aquela escola e veio a pandemia. Ela disse, veio a pandemia, nós tivemos que fechar a escola. Aí eu tentei segurar, mas não consegui, meu irmão. Eu tive que dizer para ela, a minha escola nasceu no meio da pandemia. Eu tive que dizer isso para ela, meu irmão. Se a sua fechou na pandemia, a minha nasceu. Todo mundo de máscara, todo mundo se escapando um do outro, mas ela nasceu no meio da crise. Meu Jesus, isso não é mérito meu, isso é graça. Isso é sobre entender que Deus é um Deus que nos faz vencer barreiras, quebrar obstáculos. Sabe, eu profetizo para você que enquanto muitos vão quebrar na tempestade, você vai ressurgir. Eu profetizo para você que nas maiores crises, pessoas que vão simplesmente chegar aqui e dizer que a crise foi o motivo para elas quebrarem, você vai ter na crise o motivo para enriquecer, para prosperar, para entender coisas em Deus. Eu vi muita gente dizendo que a pandemia veio e ele se afastou de Deus. Meu irmão, foi na pandemia que eu fiquei mais crente do que eu era antes. Foi pouco antes da pandemia que eu tinha decidido ter o devocional de madrugada todos os dias, e na pandemia isso potencializou 100 vezes mais. Eu não fazia 1 hora de devocional, eu fazia 2, 3 horas de devocional na pandemia, sabendo que eu não podia sair de casa, era final de semana, era lockdown. Eu me afundava na Bíblia, afundava de oração, cravava o joelho e não saía mais dali. Então, entenda isso, entenda esse instinto de sobrevivência. As pessoas fazem as coisas por medo, o medo não dá. Não, eu vou fazer isso porque eu tenho medo disso. Já fez errado.
Não, eu não posso fazer isso aqui porque eu tenho medo. Já está parado errado. Meu irmão, você está parando quando deve se mover e está se movendo quando deve parar. O medo não pode dizer para você parar e nem para você ir. Se você está entrando num local, entrando num relacionamento por medo de outra coisa, ou se você está paralisado diante de alguma coisa porque tem medo, você está fazendo errado. O medo está sendo teu guia. O medo está sendo teu condutor. O medo é um péssimo condutor. Irmão, quem vive por instinto de sobrevivência, ele vai deixar de viver tanta coisa incrível. Olha, eu citei aqui o segundo princípio, que é para quem vive, para romper, quem tem esse estilo de vida, romper, passar barreiras, passar obstáculos, viver cada vez melhor, cada vez mais intenso, mais constante. Ele não se apega tanto a essa vida. Ele constrói coisas eternas. Agora, no mesmo livro de Daniel, você vai ver o discurso dos três rapazes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando o rei faz uma estátua e diz, todo mundo vai ter que se curvar. Imagina um olhando para o outro assim, tá. Todo mundo vai ter que se curvar. Quando tocar o instrumento, vocês vão se curvar diante da minha estátua. Aí tocou, ficaram de pé os três. Meu Jesus. Eu imagino os outros curvados, né? Desce um pouquinho, desce, cara, desce, não fica aí que eu morrer. Não, mas não faz sentido nenhum para mim isso. O Deus que me trouxe até aqui, o Deus que me sustenta até aqui, o Deus que vai me levar para onde Ele quer, é um Deus vivo, é um Deus de verdade, não é essa coisa aí. Aí o rei chama os jovens, com pena dos jovens, e dá uma segunda chance. E fala assim, rapazes, eu acho que vocês não ouviram direito. Vou te dar mais uma chance. Quando tocar os instrumentos, vocês vão se curvar diante da minha estátua. Pode ser? Aí sabe o que o rei tenta fazer? Ativar o instinto de sobrevivência deles. Aleluia! Glória a Deus! O rei tenta ativar a amígdala cerebral deles, colocando medo de morrer. Ele fala o seguinte, vocês não ouviram direito? Quando tocar a trombeta, vocês vão se curvar diante da minha estátua, tá bom? Vou dar uma segunda chance pra vocês. Sabe por quê, mano? Porque se vocês não fizerem isso, tentando ativar a sobrevivência, eles são espirituais, eles são guiados pelo Espírito, eles são convictos, eles são rígidos, querem ficar de pé, deixa eu ativar o medo deles. Vocês vão pra fornalha. Vocês vão queimar. Aí o rapaz do instinto da sobrevivência, agora é a hora dele. Não, olha, vamos queimar, meu Deus, vamos queimar. Mas eles se olham entre eles. Nós não andamos por sobrevivência. Olha o que o rapaz responde. Daniel 3,16. Responderam os três rapazes. Nabucodonosor. Eu não respondo. Eu não é arrogante, rapaz, né? Eu não necessito te responder isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará. Ponto final. Agora vem a sabedoria de alguém que vem por propósito, de verdade, quem tem uma causa para morrer. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. E das tuas mãos também. Mas se Ele não livrar, olha o versículo 18. Tem gente que fica assim, não, eu vou porque Deus vai me livrar. Eu vou porque não vai acontecer nada. Não fala assim comigo. Já pensou se Pedro dissesse assim, não, eu não vou negar Jesus porque eu sei que eu não vou morrer. Se Paulo dissesse, olha, vamos me degolar? Não, eu não nego Jesus porque você não vai me degolar. Não. A morte não é o fim, a morte é essa separação dessa vida terrena, a vida eterna. Quanto mais cedo você morrer, mais perto você fica de Deus. Né? Claro, você não tem que ter vontade de morrer. Né? Se você tem vontade de morrer, tá tudo certo, na verdade. É só morrer para essa vida e nascer de novo para Cristo. Aí tá tudo certo. Mas não é correr em direção à morte. Não é. Olha o que ele diz. Rei, mas assim, Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Lembra que o rei chamou eles para dar a segunda chance? Lembra? O rei chamou para ver se ativava a amígdala cerebral deles, para se ativava o instinto de sobrevivência, para dizer que eles iam morrer. Só para avisar eles que eles iam morrer e que eles tinham uma segunda chance. Quando o rei ouviu isso aí, ele falou, acabou a segunda chance. Joga lá. Joga esse rapaz, essa pertinência aí, joga lá. Joga e aquece aquela chama 7 vezes. Aí os bobão vão lá aquecer e morrem ainda quando vão aquecer. Joga ele lá. Eles jogam na fornalha. Daqui um pouco o rei olha e diz, mas não tinha 3. Não tinha 3 lá.
Pois é, eu estou vendo 4. E o quarto é uma imagem de Deus, é uma coisa, não dá para explicar. De repente os rapazes estão saindo da fornalha e o decreto do rei que era para jogar na fornalha, quem não se curvava, agora mudou. Agora o rei está mudando o decreto, dizendo, a partir de hoje, todos devem se curvar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quem vive para romper, ele vai ver. Você que vive para romper, você que decide não viver apenas por sobrevivência, você vai ver os decretos sendo mudados sobre a sua vida. Você vai enxergar o quarto homem no meio da fornalha. Deus nunca te prometeu perfeição, Ele prometeu a presença. Então para de confundir fé com otimismo, dizer, não, tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Não é que vai dar certo ou vai dar errado. Se está dando tudo errado aí fora e Jesus está contigo, já está dando certo. Já está dando certo. Se a casa está caindo e você está com Jesus, está dando certo já. Entenda que dar certo para os outros não é dar certo para nós. Porque é no deserto que tira a água da pedra. É na fornalha que você vê o quarto homem. É na cova que você vê leão dormindo, meu irmão. Vê leão dormindo na frente. Então, um pouco Daniel fez até um carinho. É nesses momentos que você vai ver, é na tempestade que você anda sobre as águas. É nesse momento que você vai ver a presença de Deus. É no querite que você vê corvo trazendo comida. É no deserto que a coisa acontece. Quem foge do deserto nunca vê o mover de Deus. Ele vive contando a história dos outros. Mas quem se lança, quem vive para romper, ele não tem tanto medo de morrer assim como alguns tiveram e têm. Então ele não se apega tanto a essa vida. Daniel preferiu negociar a vida do que negociar a comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque essa vida passa. A nossa comunhão com Deus, se nós desejarmos, ela nunca vai se acabar. De um encontro espiritual, depois da morte, eu passarei a um encontro literal com a presença de Deus. Terceiro, quem vive para romper, cuida das suas conexões. Quem vive para romper, cuida das suas conexões. Ele não perde a sua conexão com Deus para se conectar com alguém. Sabe, José, ele rompeu muita coisa. Meu irmão, José rompeu com a rejeição dos irmãos. José rompeu, foi passando de fase, né? Com a escravidão, com a cadeia. Ele rompeu com a mulher do chefe que ia querer ficar com ele. Ele foi rompendo, passando barreira por barreira, obstáculo por obstáculo. O José teve uma vida para romper. Ele rompeu tanto que até o título que ele recebeu, o cargo que ele recebeu no Egito, não existia antes dele. Romperam até com um cargo para ele. Romperam até com um nome, porque não existia governador. Era o faraó e deu. A partir de José passou a existir governador. E a Bíblia diz que faraó tinha um título, mas quem tinha o governo do Egito era José. Meu irmão, quando José encontra os irmãos, ele vai simplesmente falar para os irmãos o que aconteceu. Ele diz assim, ó, Deus me tem colocado como pai de faraó aqui. Então, é diferente você ter um título e você ter autoridade. José tinha autoridade no Egito. José rompeu com tudo, mas saiba que ele entendeu que quando a mulher ofereceu para ele uma conexão, ofereceu para ele, fez a proposta para ele ter comunhão, ter um relacionamento com ele, ele disse, não, eu não posso romper com Deus para ficar contigo, sem condição. Então, cuide das suas conexões. Se você fizer o que você fazer, saberá bem o que não deve fazer. Descobrir o propósito de Deus é impossível sem estar conectado à fonte. Então tem gente que está dizendo assim, ó, eu vou descobrir o propósito de Deus, aí ele se afasta de Deus. Não faz sentido nenhum, você nunca vai descobrir nada. Você vai se perder, se distrair. Você só vai descobrir o propósito de Deus quando você aprender o que é fluir. E o que é fluir? Fluir é estar ligado na fonte, a fonte passa por você e você flui. Você não é uma represa para que tudo que você recebeu fique parado em você. Você também não vai conseguir fluir nada que não venha da fonte. Então, o contato é com a fonte. Alguém dizia, talvez, Daniel, mas você pode romper com a sua comunhão com Deus, não você vai morrer. Ele diz, olha, eu nem tenho vida. A minha vida é o que a fonte manda para mim. Eu nem tenho vida, então se eu morrer não faz diferença. A minha vida já é Ele.
Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, eu nem vivo mais para mim. Agora é Cristo que vive em mim. Como é que homens como esse iam diante da morte iam negar Jesus? A maior prova da ressurreição de Cristo foram aqueles que testemunharam ocularmente, as testemunhas oculares da ressurreição, e foram os discípulos se entregando até a morte para não negar o que viram. Essa é a maior prova da ressurreição. Ninguém está disposto a morrer por algo que não acredita. Ninguém está disposto a morrer por algo que não viu. Meu irmão, por algo que não viu. Ninguém. Aí uma coisa é o cara que dizer, o apóstolo dizer, não, eu vi, contando uma historinha. Bota dentro da morte, você vai ver se é verdade ou não. Que diante da morte ele vai dizer, olha, é capaz de gente, né? Tem gente que até viu e vai dizer que não. Só para não morrer. Quem vive por propósito, quem vive para romper, ele está diante da sobrevivência todos os dias, está diante da morte todos os dias. Olha, meu irmão, quem vive pelo instinto de sobrevivência e não vive para romper, não vive pelo propósito de Deus, ele deixa de até ter contatos mais profundos com Deus. Teve uma época, teve um tempo em que o povo de Israel pediu para Moisés interceder, para Moisés falar com Deus, porque tinha medo de morrer se falasse com Deus. Eles disseram, Moisés, fala tu com Deus, senão nós vamos morrer, para que não morramos. Olha que loucura isso aqui, meu irmão. O povo decidiu que um fosse falar com Deus, o povo podia ter acesso. Mas eles decidiram, entre eles, dizendo, vai você, para que nós não morramos. O instinto de sobrevivência vai fazer você ter menos experiências com Deus, ter experiências menos profundas, descobrir menos coisas. Era para descobrir mais coisas em Deus. Aí Moisés sobe no monte, Deus fala com ele, ele fala para o povo. O povo escolheu um mediador, não era para ter escolhido um mediador. Até tem um louvor, né? Um louvor que diz aquele, me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. O medo é instinto de sobrevivência. Aí até o louvor diz assim, né? Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Sabe o que a música está dizendo? Ela é profunda, essa letra. Está dizendo assim, ó, Deus estava na nuvem de dia para tapar o sol. Deus estava na coluna de fogo de noite para iluminar e aquecer. Deus estava em todo lugar e ele estava com medo de Deus. Estava com medo de viver uma experiência diferente e morrer. Instinto de sobrevivência fazer você viver, só existir, não vai deixar você viver coisas incríveis em Deus. Sabe o que é romper? Romper é deixar um legado. É contrariar a massa, muitas vezes. É contrariar o fluxo. É contrariar as suas crenças. Romper. Marcos capítulo... Olha, esse texto aqui é demais. Marcos 14, 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo esse evangelho for pregado, também o que essa mulher fez será contado para sua memória. O que aconteceu aqui em Marcos 14? Uma mulher pecadora chega e quebra um vaso. Não. Ela chega e unge a cabeça de Jesus. E ela faz por Jesus o que era para os anfitriões da casa fazerem para Jesus. Só que quando alguns discípulos, e tem outra tradução que diz que foi Judas que disse isso, eles veem o peso, o valor que tinha o unguento, o óleo que estava dentro de perfume, que estava dentro daquele vaso, eles disseram assim, podia ter dado aos pobres. E eles deixam de fazer, meu Deus, por Jesus, para se economizar. Mas quem vive para romper, rompe com essa crença. Rompe com tudo isso. E ela chega diante de Jesus e ela faz. Ela faz por Jesus o que eles deveriam fazer. Quando ela faz isso, ela foi mal interpretada. E quando ela foi mal interpretada, todo mundo estava julgando ela, julgando Jesus. Jesus olha para eles e fala, o tempo vai passar. E por onde o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada. Eu te pergunto uma coisa, pelo que você vai ser lembrado? Porque romper é deixar legado. Romper é abrir caminho. Quais são os caminhos que os seus pais abriram? Agora, quais são os caminhos que você vai abrir para os seus filhos? Romper é deixar uma história para ser contada. Pelo que você quer ser lembrado? Pelo gigante que você venceu? Pelo Golias que você venceu? Ou pelo gigante que venceu você? Você quer ser os Davi do Golias?
Davi e Golias, Sansão e Dalila. Davi e Golias. Quem é o Davi? Do Golias. Qual Sansão? O da Dalila. Mas o Davi venceu Golias. Sansão perdeu para Dalila. Quem você quer? Pelo que você quer ser lembrado? Romper a próxima barreira que você enxergar. O próximo obstáculo que você enxergar. Você for tentado a voltar atrás. Se for tentado a paralisar. Diga consigo mesmo assim: eu nasci para romper. Qual é a barreira que tem trancado a sua caminhada? Qual é o obstáculo que tem impedido você de sair do lugar? Qual é? Responda para mim nessa manhã. Qual é o medo que está dizendo para você não ir por aqui, não ir por lá? Qual é a tradição, a cultura tradicional que está impedindo você de romper? Meu irmão, você vai ter que romper algumas culturas. Quando você ouve a voz de Deus, quando você sabe para onde está indo. Sabe, você vai ser conhecido como alguém que pagou o preço pelos outros, mas deixou uma história a ser contada. Se Jesus tivesse pensado em sobreviver, não, ele nem teria descido do céu, porque ele já desceu para morrer por nós, para abrir o caminho. Agora eu tenho uma história, eu tenho um legado para contar. Sabe, antes de mim, filho, é difícil a nossa vida, né? Mas sabe, antes de mim, Jesus veio, ele sofreu muito mais. Só deixa um legado quem decide romper. Você nasceu para um propósito de Deus. E tudo que é de Deus sempre haverá outras vidas. Não se esqueça. Você não está simplesmente vivendo para trocar de carro, trocar de casa, crescer. Tem gente que cresceu. Você chega 10 anos depois, você vai ver que ele está com outro carro. Ele cresceu em carro. Enquanto ele 10 anos depois, ele olha para você e fala: "Você não trocou o carro ainda?" Que está crescendo de carro em carro. Está crescendo de casa em casa, de emprego em emprego, de trabalho em trabalho. Mas ele não entendeu que o que Deus te deu, o que Deus deu a ele, é sobre outras vidas. Legado. Tem gente que está lutando a vida para ter uma herança para deixar. Herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa dentro das pessoas. É por isso que Jesus não deixou herança. Ele deixou legado. Por que Jesus não enriqueceu aqui na Terra? A primeira resposta que eu te dou é porque ele não teve família. E os outros exemplos que nós temos de famílias foram poderosíssimas. Mas ele não vem aqui para construir uma herança, para deixar dinheiro para nós. Ele construiu um legado, uma história. Então lute para, batalhe para conquistar, prosperar financeiramente. Mas não esqueça de deixar um legado. Alguém vai olhar e dizer: meu pai fez isso. A minha mãe. Ah, você chegou, meu Deus, quem fez? É tão lindo. Você vai num lugar, às vezes, ouvir as histórias, e aí tem alguém lá com, sei lá, 50 anos já. O pai já faleceu. Ah, ele está com 60 anos de idade. O pai já faleceu, mas ele pega e diz: isso aqui foi meu pai que construiu. Minha mãe. Fiquei na casa de um casal muito amado, lá em Taquara. E gostei muito da casa deles, achei muito aconchegante, muito queridos, aquela uma família muito amada. E eles diziam assim pra mim: eu trabalhei por muitos anos naquilo que meu pai construiu. Gente, você pode pegar e dizer pra mim assim: é fácil pra você. É fácil pra você que tem pai. É fácil pra você que tem pai dizer que tem que seguir um legado, que não sei o que, deixar legado, porque você tem pai. Tá bom, ok. Eu conheço pessoas como você, que não tem pai, e tudo que ela sabe fazer é botar culpa em quem tem pai. Mas eu conheço pessoas como você, que não tem pai, e se tornaram os melhores pais. Você escolhe o que você faz com o que a vida te deu. Tá tudo certo você, por um momento, dar uma murmurada, tá tudo certo você dizer: pra mim é mais difícil. Não é mais fácil ou mais difícil. Não, não faça isso. É mais fácil por uma coisa, é difícil por outra. Cada um tem a sua cruz, o seu peso, a sua capacidade.
questão é o que você vai fazer com isso se você não teve um pai que deixou um legado para você. Deus está te chamando. Deus está te chamando para você ser o pai que constrói um legado. Mãe, a minha mãe fez isso, a minha mãe não fez aquilo, ok, tá tudo certo, tá tudo certo. A pergunta que eu te faço é: e os teus filhos? Qual é o legado que a sua filha vai ter? Viva essa vida para romper, quebre as suas barreiras, vença as suas limitações, não fuja dos seus medos, enfrente os seus medos. Em nome de Jesus, quem vive para romper vai deixar uma história ser contada. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu queria ter muitas respostas que eu não tenho. Eu não tenho muitas respostas que eu gostaria de ter, mas eu tenho uma certeza. Eu sei que tipo de pessoa eu quero que os outros lembrem. Eu sei que tipo de pai. Eu sei que meu filho pode, né? Não vai em nome de Jesus, mas ele pode uma hora ou outra ficar meio averso, meio rebelde. Mas ele não pode negar quem foi o pai dele. Eu decidi pelo que eu quero ser lembrado. Pelos gigantes que eu derrubei. Em nome de Jesus, vença seus gigantes. Em nome de Jesus, você nasceu para romper. Diga em alta voz aí, na sua casa mesmo. Se você acha que é coisa maluca, não faz. Mas tem coisa que só os malucos vão viver. Diga assim, ó. Eu nasci para romper. Vou ler o texto que nós lemos para começar a série e vou encerrar. Porque você está buscando se guardar para sobreviver, né? Muita gente quer dizer, não, eu não vou fazer isso porque isso é perigoso, então eu vou me guardar para sobreviver. E olha o que Isaías 26:3 diz, o Senhor guardará. Deus te chamou para romper. Diga, Deus me chamou para romper. Só que dizer isso aqui agora parece mais fácil. Diga quando chegar a tempestade. Quando você estiver diante de uma decisão e falar, meu Deus, eu estou com medo. Olhe para cima e fale, Deus me chamou para romper. Chame os matadores de gigantes, eles vão te ajudar a vencer os seus. Pai, na tua presença nós estamos nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde e por esse momento incrível que o Senhor nos fez viver. Nós não somos merecedores, só a tua graça pode fazer isso. Conduza-nos, Pai, na tua direção. Eu fecho os meus olhos para abrir a visão. Eu fecho os meus olhos físicos para que o Senhor abra os meus olhos da fé. Aleluia. Toda vez que eu estiver diante de uma barreira, eu vou lembrar que o Senhor me chamou para romper. Romper com os meus medos, com as minhas limitações, com as minhas crenças, até com a minha escola, com aquilo que eu aprendi de forma errada. Eu quero ressignificar a minha vida no teu altar. Eu quero reconstruir a minha casa na tua rocha. Aleluia. Senhor, se eu não recebi o legado, se alguém aqui não recebeu o legado que gostaria, Senhor, ajude-o para que ele construa o legado que os seus filhos vão precisar. Em nome de Jesus, Pai, nós viveremos teu propósito, nós viveremos teu chamado, nós acessamos tudo que o Senhor deixou disponível para nós. Nós vamos viver coisas lindas em Ti. E nada nesse mundo irá me atrapalhar de receber o Teu amor. A comunhão com tudo está em negociação, menos a contigo. Aleluia, Jesus. A amizade com todos está em negociação, menos a amizade que eu tenho contigo. Em nome de Jesus, Pai, se for para a cova, eu irei contigo. Eu prefiro ir para a cova contigo do que estar num palácio sem Ti. Eu prefiro estar num deserto contigo do que estar num jardim sem a Tua presença. Conduza-nos com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nós assumimos esse compromisso. Hoje será mais um dia para a Tua glória. Amém e amém.